eu quero trazer de uma forma mais detalhada qual é a ordem de Deus para a nossa vida, para o nosso relacionamento com a cultura. Eu não vou... se eu chegar mais para cá, fica ruim, não fica? Mais um pouquinho só, dá meio passo para frente. Aí dá. Aqui dá? Você não pode a caixa. Tudo bem. Então, o que acontece? Eu trouxe um panorama geral aqui, e nessa parte aqui eu vou ser bem rapidinho, só para ganhar tempo. Por quê? Eu até pedi para o professor Johan para poder falar, porque ele já falou do mandato espiritual semana passada. E eu acho que isso daqui tem que estar em todos. Eu vou depois pedir até a Teca para colocar um slide lá, mas isso aí fica para depois. O que acontece? Tudo que a gente vai estudar daqui para frente tem a ver com o mandato espiritual, com o mandato cultural e com o mandato social. Por exemplo, como eu me relaciono com o meu cônjuge? Mandato social. Como eu me relaciono no meu trabalho? Ou com o meu trabalho, ou com a cultura, melhor dizendo, mandato cultural. Como eu me relaciono com Deus? Devocional, mandato espiritual. E devocional, a gente vai falar de culto doméstico, culto particular, culto público. Tudo isso está dentro do mandato espiritual. Ele falou do mandato espiritual semana passada de uma forma geral. A mesma coisa que eu vou fazer hoje. Semana que vem ele vai falar do mandato social também de uma forma geral. Depois a gente vai pontuando. Isso dá para ficar estudando a vida toda, isso. Porque se a gente for desmembrar todos os mandatos, dá para falar isso daí a vida toda. Ok? Então, aqui nós estamos dando um panorama geral e depois a gente vai vir de uma forma, nós vamos vir de uma forma mais detalhada. Então, vamos lá. O mandato são a criação do homem e os mandatos criacionais. Então, os mandatos criacionais vão se dividir em três. O mandato cultural, social e espiritual, como eu já disse. O que é o mandato cultural? A ordem do mandato cultural é cultivar e guardar o jardim. Todos esses mandatos estão na Escritura inteira. Sobretudo, eles estão inicialmente em Gênesis 1 e 2. Quando Deus cria o homem e dá as ordens para ele. Mandatos, ordenações, são ordens. E ele determina como ele quer que o homem se relacione consigo mesmo, como ele quer que o homem se relacione com o próximo, como ele quer que o homem se relacione com a natureza, com a cultura, com todas as coisas, com toda a criação. Então, esse é o mandato cultural. Cultiva e guarda o jardim. Isso que eu vou falar agora aqui, esses termos, mandato social, mandato... Está na Escritura? Não, os termos não. São inferências. E quem foi o primeiro a inferir isso, a categorizar isso? Eu não... Me perdoe que eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas é Gerhard von Groninger. No livro dele, Criação e Consumação, volume 1. Ele vai cunhar isso. Foi onde eu me baseei para tirar isso aqui. E também no livro do Heber Campos Júnior, que é o livro Amando Deus no Mundo. Desses livros eu tirei o estudo de hoje, ok? E de algumas frases, de alguns artigos de outros. Mas eu me baseei primeiro na Escritura e depois nesses livros que fazem parte da nossa tradição reformada, ao qual nós professamos e nos apoiamos. Tá legal? Então, o mandato espiritual, quando Adão foi colocado no jardim, de uma forma, o mandato cultural, quando Adão foi colocado no jardim, ele deveria glorificar a Deus em tudo que fizesse, inclusive nomear animais, em cultivar a terra, em guardar o jardim. Né? Então, o princípio ecológico, o princípio científico, o princípio tecnológico da criação. Deus não queria que Adão ficasse arando a terra com a mão. Isso é uma ideia errada.
o paraíso não vai ter Tarzan na floresta. O paraíso vai ter árvore, sim, mas também vai ter arquitetura, urbanismo, uma cidade gloriosa. Deus não queria que Adão ficasse cantando uga-uga. Deus criou Adão racional e inteligente. Ok? Então, Adão não é um Tarzan, não. Deus criou Adão para que ele desenvolvesse as coisas. Aí, Adão, nomeia os animais. Já parou para pensar nessa questão? Vaca não tem cara de vaca? Não tem, não tem? Não tem, não tem. Tem, cara. Vaca tem cara de vaca. Pô, Adão era inteligente, cara. É inteligente. Cara, é inteligentíssimo. Então, assim, ele é mestre em zoologia, né? E aí vem o mandato social. O mandato social, serviço. Servir o próximo. A partir do mandato cultural, eu consigo, no desenvolvimento das coisas, ou com o desenvolvimento das coisas, da criação, eu vou servir o meu próximo. Então, como usar, né? O mandato social vai dizer como usar esse conhecimento para servir o próximo, cultivar, trabalhar para o bem do próximo, entender e desenvolver a criação para o bem do próximo, como nos relacionamos com o próximo num aspecto holístico, num aspecto geral, no todo. Não é só... Eu vou falar mais lá para frente. E a partir daí, eu tenho condições de, com tudo isso, glorificar a Deus. E aí, a gente não glorifica a Deus só no domingo na igreja, não. A gente glorifica a Deus todo o tempo todo. E a gente vai ver isso aqui, a partir das nossas... do mandato cultural, que eu vou falar começar a partir de agora, e de forma mais específica. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que nesse início, nós, como eu disse, né, nós estamos falando de uma forma geral, de modo que a gente quer definir os termos, né, para que vocês entendam onde a gente está, como a gente está, por onde a gente está caminhando e da onde a gente tirou os fundamentos. O professor Johan, na semana passada, ele definiu de forma brilhante o mandato espiritual. E aí eu vou destacar só um termo, só um ponto que ele falou. A questão do dia do Senhor. Tempo. Que, na verdade, não é a questão do dia em si que eu quero falar aqui. A questão do tempo que eu quero destacar aqui. A questão do tempo. Ele deixou isso bem enfatizado. Ele deu ênfase nisso. A questão do tempo. Deus quer que nós a gente tem que separar um tempo para Deus. Ainda que toda a nossa vida deva ser para a glória de Deus, ele quer um tempo para nutrir esse relacionamento. Porque se você não nutrir, tu não vai ter como ter toda a vida para a glória dele. Porque uma coisa é consequência da outra. Se eu não venho no domingo, se eu não estudo a Escritura, se eu não venho à comunhão, se eu não estou aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ter o fortalecimento, a instrução para viver a semana toda lá glorificando a Deus lá fora. Não vou ter como. Então, uma coisa depende da outra. O culto público depende do culto particular e o culto particular depende do culto público. Entende que uma coisa está ligada à outra? Então, assim, após o próximo domingo, que ele vai falar que o professor Johan vai falar do mandato social, a gente vai começar de uma forma mais específica, né? Então, e aí a gente vai entrar nas práticas espirituais, sociais e culturais, de modo mais claro e direto. Nós vamos falar da nossa vida devocional, tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus, né? Que está dentro do mandato espiritual. Nós vamos falar de como nós nos relacionamos com o nosso próximo, cônjuge, filho, família de uma forma geral, pai, mãe, amigos, patrão, funcionário. Isso é o mandato social. E de como nós trabalhamos nas mais diversas áreas para a glória de Deus, arte, política, economia, transporte, escola, direito, polícia, etc.
Partimos do fato de que estas ordens foram dadas a Adão por Deus antes do pecado. Então, isso é consequência, isso é ruim. Não tem nada ruim. Nada é ruim. Não, a gente vai ver se mais para frente aqui, as estruturas não são ruins. Então, Deus deu essas ordens antes do pecado. Então, elas são boas, tá? Em seus princípios e valores. Após a queda, todos eles foram corrompidos. Ou seja, não é possível compreendê-los e praticá-los corretamente como Deus ordenou. Somente em Cristo os mandatos são restaurados. Em Cristo podemos viver debaixo desses mandatos de uma forma santa. Porém, os efeitos dessa restauração são experimentados apenas parcialmente nessa vida. Então, em Cristo, a possibilidade de vivermos debaixo desses mandatos é restaurada, mas os efeitos dessa restauração são apenas parciais. Exemplo, não existe relacionamentos perfeitos. Não existe. Não existe. Então, assim, mesmo Cristo nos dando livre acesso ao Pai, pensando no relacionamento eu e Deus, né? Então, assim, pensando nesse relacionamento, eu tenho acesso ao Pai. Cristo me deu esse acesso ao Pai. Mas esse relacionamento entre eu e o Pai tem um problema, O problema no relacionamento entre eu e o Pai sou eu. E porque eu estou no relacionamento, ele nunca será perfeito nessa vida. Tá bom? Por que eu estou enfatizando isso? Porque no mandato cultural, nós enxergamos claramente isso. Alguém consegue enxergar uma política redimida? Alguém consegue enxergar uma economia redimida? Perfeita? Alguém consegue enxergar uma arte redimida? Uma música redimida? É muito difícil. Já no mandato social, por exemplo, no mandato cultural, isso fica muito claro. É difícil a gente olhar para as esferas, para as estruturas e falar assim, isso vai ser, é impossível isso aí ser redimido. Do jeito que está, e tem jeito mais não. Não é assim que a gente fala? Mas no social e no cultural e no espiritual, é mais fácil a gente ver essa redenção. Por quê? Porque no social a gente vê casamentos restaurados aí o tempo todo. A gente está vendo você tinha um casamento totalmente destruído quando Cristo agora é o centro do casamento, existe arrependimento e perdão. Pronto, restauração. Relacionamento sem arrependimento, sem perdão, ele termina. Não tem jeito. Porque eu sou imperfeito. Eu vou errar. Não é se eu vou errar quando? Quando eu erro? Eu vou errar. Então, se eu vou errar e ela não tiver perdão, acabou. Então, a gente vê isso nitidamente, essa restauração em Cristo, no mandato social, nos relacionamentos, é fácil a gente observar. E no mandato espiritual também, nosso relacionamento com Deus, ele é o caminho. Ele agora liberou o acesso ao Pai. Não é isso? Então, essa restauração em Cristo é fácil. Eu posso me achegar a Deus agora, lá no teu quarto, chega a Deus tranquilamente. Conversa com ele, tranquilo. Né? Agora, no cultural, é mais difícil a gente observar essa restauração. Parece que as coisas estão indo sempre de mal a pior. Entendeu? Por isso, ele acaba sendo até o mais negligenciado por nós cristãos. E aqui eu peço atenção. Eu não quero, com isso, propor uma ideia de que a cultura pode ser redimida. Isso nunca vai acontecer nessa vida. Ok? O que pode e deve acontecer é que nós, como sal e luz, vamos nos relacionar com a cultura de modo que Deus seja glorificado. Então, não é possível a redenção total da cultura. Nessa vida aqui, nesse mundo aqui, não. Quando Jesus voltar, sim. Mas, enquanto o pecado estiver aqui, não tem como restaurar a cultura. Mas a gente consegue glorificar a Deus nesse relacionamento, lá fora. A gente consegue. E é aqui que eu quero chegar. E é isso que eu quero mostrar.
E eu vou ler agora três versículos. Gênesis 1, 27, versículo 27 e 28, vai dizer assim, ó, e é aqui que está o fundamento do mandato cultural, ok? Nesses três versículos. 2 estão em Gênesis 1, do 27 e 28. E o outro é Gênesis 2, 15. Então, vai dizer assim, ó, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. E aí, atenção. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E em Gênesis 2,15 vai dizer, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Eu vou ficar só no 15 mesmo, para o cultivar e o guardar. Então, aqui foi dada a ordem do mandato cultural. Deus deu ao homem a incumbência de gerenciar toda a criação, subjugar a terra, de modo a explorar. Não é subjugar no sentido mal, né, da palavra, no sentido ruim, mas no sentido bom, de modo a explorar as potencialidades da criação. Entende? Então, de uma forma santa. Também dominar sobre toda a criação. Quando ele fala, né, domínio sobre os peixes, sobre as aves, de modo a proteger e desenvolver para o crescimento das coisas criadas. Então, é uma proteção. Eu subjugo, mas é protegendo. É como o marido para com sua esposa. A esposa não é submissa, ela não se submete como se o marido fosse um senhor, um ditador. Não. Ela se submete a um homem que a ama, que a protege. Entende? Então, o homem é o cabeça, é líder, mas é para proteger. Para proteger. Então, dessa maneira, a imagem, a glória de Deus se espalharia por toda a terra. Por que Deus fala multipliquem-se? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Então, quando ele fala multiplique-se sobre a terra, o que ele está falando? Propaguem. Me ajuda aí com a palavra... Espalhem. Obrigado, professor. Espalhem a minha glória. A minha imagem e a minha semelhança está em vocês. Espalhem isso aí. E tem cristão que não quer ter filho. Mas isso é outro assunto. Eu destaquei aqui 4 pilares para a gente fundamentar bem, entender bem esse mandato cultural. Vamos lá. Primeiro, todas as estruturas da sociedade são, por natureza, boas. Todas. Mas a política... Não. Todas as estruturas da sociedade são, por natureza, boas. Nós não podemos cair no engano de achar que as esferas da sociedade, né, são intrinsecamente mais. Elas não são. Quando olhamos para a política, para a ciência, para a arte, para a economia, para todas as esferas da sociedade, temos que entender que essas estruturas foram criadas por Deus boas. Todas elas foram fornecidas por Deus para que a sociedade fosse, por elas, servida. Esse é um pensamento que precisa estar claro em nós. E aqui, atenção, elas não são nem sequer neutras, elas são boas. Não existe neutralidade. O negócio de neutralidade não existe. Nada é neutro. Nada. Nem as pessoas, nem as estruturas. Não somos. E as estruturas também não são. Elas foram... As estruturas, e aqui especificamente as estruturas, foram criadas boas. Por Deus, boas. O trabalho não é ruim.
Então, a gente tem que parar de reclamar na segunda-feira. Tem que parar. Está reclamando com Deus. Isso é pecado. Beleza? O trabalho não foi criado depois da queda. O trabalho não é consequência da queda, não. Eu li aqui em 2,15, cultiva, guarda, já é trabalho. É trabalho. Então, o trabalho foi criado antes da queda. O que foi depois da queda, a consequência depois da queda, foi o suor, a dificuldade de se obter resultado. Ok? Então, antes Adão ia botar sementinha lá e ia crescer rapidinho. Ia ser tranquilão. Mas depois da queda, agora ele tem dificuldade. A dificuldade é que é a consequência, e não o trabalho em si. Então, já respondi a pergunta, quando Jesus voltar, vai ter trabalho? Não, a gente não vai ficar numa nuvem tocando harpa o dia todo. Eternidade assim é chata demais, hein? Na moral, eu não quero isso aí, não. É trabalhar. Deus é trabalhador, a gente também, nós também somos. Imagem e semelhança. Então, Adão já trabalhava no jardim, beleza? Então, todas as estruturas da sociedade são, por natureza, boas. Essa é a primeira. A segunda, toda profissão deve ser tratada como uma vocação. Muitas pessoas falam assim, não vejo a hora de não precisar trabalhar mais para poder servir a Deus. Ou seja, então, eu quero me aposentar para poder servir a Deus. Tem até um amigo lá no batalhão que é cristão, vou mandar essa aula para ele. Ele fala muito isso, né? Chegou a hora de servir a Deus, né, Neto? Porque eu trabalhei muito com a polícia. Tem alguma coisa errada. Senta aí, mas eu falo com ele, mas ele não entende ainda. Mas tudo bem, vou continuar tentando. Então, a gente não tem que pensar assim, eu vou trabalhar menos para servir a Deus. Dá até para entender quando o trabalho consome muito tempo, né? Aquele trabalho que consome muito tempo da pessoa. Aí a pessoa quer trabalhar menos para poder ter mais tempo para as práticas, né, na igreja, estar junto e tal. A gente até entende. Porém, a ideia em si está errada, porque Deus nos chama para servi-lo no trabalho que temos. A profissão que temos é uma vocação que Deus nos deu para que ele seja glorificado. Essa era a mentalidade religiosa antes da reforma. Os clérigos tinham um trabalho valioso, que era servir a Deus, e todos os outros faziam outras coisas sem importância. Mas os reformadores, observando as escrituras, vão dizer o contrário disso. Tanto que uma das coisas mais belas que aconteceu em Genebra, com Calvino, foi que quando chegavam refugiados, né, de outros lugares, rapidamente eles colocavam esses refugiados para aprender uma profissão. Porque eles entendiam que a profissão, além do sustento, vinha também a glória de Deus através do bom exercício da profissão. É uma ruptura entre sagrado e secular. No mandato cultural, não existe isso. Isso aqui é sagrado, isso aqui é secular. Não existe. O pastor e a dona de casa lavando louça, Willie Tyndale falava isso. Deixou isso relatado em um dos seus livros. Ele dizia, a dona de casa lavando louça e o pastor pregando a palavra estão glorificando a Deus do mesmo jeito. É a mesma coisa. Depende da motivação. O pastor pode estar ali pregando. Não estou falando do nosso, ok? Pode falar, né, Bispo Macedo? Pode. O Bispo Macedo pregando, ele não está glorificando a Deus. E você na tua casa, ou você varrendo lá o chão, ele está glorificando a Deus com a motivação correta. Se você é crente verdadeiro. Então, assim, esquece esse negócio sagrado, secular. Isso não existe. Não existe essa dicotomia, esse dualismo. Não pode existir na vida do crente. Porque senão tu vai chegar na empresa e vai falar assim, eu sou crente só na igreja e em casa. Já que no trabalho, não. Eu estava até falando com minha esposa vindo para cá, o síndico lá, quando a gente colocou lá um negócio de Jesus lá na varanda, aí teve um problema lá. É normal, perseguição, mandaram tirar, mandaram não sei o quê. Aí eu fui falar com o síndico. Aí ele falou para mim, não, eu também sou crente. Eu falei, é mesmo, né? Legal. Graças a Deus. Aí ele, não, mas eu sou crente, aqui eu sou síndico. Eu falei, ué, como assim? Aqui eu sou crente não, aqui eu sou síndico. Ué, que isso? Tem alguma coisa errada. Deixa eu falar um negócio para o senhor, com todo o respeito. Eu sou policial, mas a minha identidade não é ser policial. A minha identidade é ser cristão. Então, eu sou cristão sendo policial, sendo motorista, sendo
marido, né? Todos os aspectos, as esferas da minha vida, as estruturas têm que estar fundamentadas no que eu sou. E eu sou cristão. E aí ele ficou sem graça. Mas era o objetivo. Não era o objetivo deixar ele sem graça. Era o objetivo trazer ele à realidade. Né? Mas pelo que eu estou vendo hoje, isso tem 1 ano já. Pelo que eu estou vendo hoje, ele não aprendeu esse negócio. Não aprendeu. Mas beleza. Então, na época eles pegavam os refugiados e falavam, bota eles para aprender uma profissão. Por quê? Porque aí esse povo vai glorificar a Deus. Isso é um legado que a Reforma Protestante deixou para nós, né? Influenciando a cultura. Todo trabalho, toda profissão, desde que seja exercido em santidade, a gente não está falando aqui dos trabalhos que são ilegais, ok? Se é ilegal, pô, desculpa. Não, eu vou fazer isso aqui para glorificar a Deus. Não, eu vou traficar drogas para glorificar a Deus. Pô, calma aí, né? Aí também não dá. Então, assim, isso, inclusive, vem até daí, desse legado, né, que os protestantes, a Reforma Protestante nos deixou, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Mas isso nós vamos falar mais lá para frente. Vai ser uma aula, vai ser só disso. Então, padeiro, açougueiro, advogado, policial, motorista de transporte escolar, arquiteto, esteticista, psicólogo, policial, estudante, pastor, de igual modo, são para a glória de Deus. Todos. Então, e vamos para a terceira. Então, a primeira foi: todas as estruturas da sociedade são, por natureza, boas. Toda profissão deve ser tratada como uma vocação. Vocação, só para deixar mais claro, vocação vem da mesma raiz etimológica da palavra chamado. É um chamamento. Então, chamado, onde você está, Deus te chamou para estar ali. E é lá que você glorifica a Deus. Ok? É lá, daquele jeito. Então, a terceira, estrutura e direção são realidades diferentes. E aqui a gente vai entender melhor por que as coisas não funcionam do jeito que deveriam funcionar, como Deus criou. Estrutura, né, as esferas, e a direção são realidades diferentes. Estrutura ou esfera é aquilo que nós chamamos de trabalho, de ciência, de economia, de arte, né? Justiça, são as instituições, vou colocar assim. Essas são as estruturas, as esferas da sociedade. A direção é o uso que se dá a essas esferas. Então, a estrutura é boa, mas a direção, por causa do pecado, nem sempre é boa. É por isso que a gente vê como está hoje em dia aí, tudo perdido, tudo corrompido. Entende? O problema não é a estrutura, na política é ruim. Não é. Não é, a política é boa. Então, a estrutura é uma coisa. A estrutura da sociedade é boa. A direção que se dá a essas estruturas nem sempre é boa. Muitas vezes é ruim. Por isso que, quando nós olhamos para a cultura, nossa reação primeira é rejeitá-la, como se nada daquilo prestasse em momento algum. Não podemos confundir a estrutura que é boa com a direção, que nem sempre é boa. As estruturas são boas porque foram criadas por Deus. A direção ou o uso pode ser corrompido pelo pecado. Constantemente é corrompido pelo pecado, né? Porque o homem é pecador. Então, por exemplo, a política é boa, criada por Deus, para servir a sociedade na administração do bem público. Agora, o uso dela por homens caídos é ruim. Então, a gente tem que entender isso para parar de falar besteira. Conhecimento. Entendeu? Isso é importante o cristão entender. E aqui nós vamos para o quarto e último ponto. Nosso papel é de mordomia. Então, primeiro, todas as estruturas da sociedade são, por natureza, boas.
toda profissão deve ser tratada como uma vocação. Estrutura e direção são realidades diferentes, estrutura todas são boas, porém os homens caídos, né, fazem mau uso delas. E a quarta, nosso papel é de mordomia. A ideia de mordomia é daquele que cuida de todas as coisas para o seu senhor. E o modelo que eu achei aqui, que é interessante, é o modelo de José. Lembra da história de José? Ele chega lá na casa de Potifar, tudo é de José? Não, é de Potifar. Tudo é dele, é do Potifar, é do Senhor. E aí vamos fazer a analogia. José somos nós, Potifar como Deus. Tudo é dele. Mas José cuidava bem das coisas de Potifar. A ponto da Bíblia dizer que as bênçãos direcionadas, que Deus direcionava para José, estavam alcançando a casa de Potifar. Entende como que nós devemos ser canal de bênção para as outras pessoas, ainda que sejam ímpias? Às vezes você tem um patrão que é ímpio, mas que o cara se relaciona bem com os funcionários, é justo nas suas práticas, paga, dá o salário justo e tal. Aqui, às vezes, as pessoas ficam assim, eu vejo isso muito na polícia. Poxa, o salário é injusto, mas tu estuda, miserável? Não. Tu faz alguma coisa? Como é que tu quer resultado diferente praticando a mesma coisa? O salário é bom, pô. Tu com segundo grau, tu tá ganhando 9 mil reais, tá ruim? Pô, vai fazer a faculdade, vai estudar, aí tu vai conseguir um salário melhor, pô. Mas não, o cara só quer reclamar, Entende? Aí, tem uns caras lá que falam assim, eu não quero mais trabalhar com o neto, não. É que ele não aguenta ouvir a verdade, né, professor? Né? Ele não aguenta, pô. É assim, pô, para ele tá tudo sempre bom. Eu falo, cara, não é que tá tudo sempre bom. Eu também não sou maluco, eu sei reconhecer quando tá ruim. Claro, agora eu vou ficar reclamando. Não dá, né, gente? Por favor, não dá. Vai se dedicar, vai se profissionalizar, vai estudar. Provavelmente você vai ter resultados diferentes. Provavelmente. Tá? E aqui eu estou dizendo, Deus, aqui eu não estou tirando a soberania de Deus, não, tá? Tem alguns que vão ser Jó mesmo, ok? Vai fazer de tudo, mas Deus quer glorificar o nome dele por meio do sofrimento. Pode ser eu, ok? Então, beleza. Deus pode ter me chamado para ter 10 filhos vivos, mas pode ter me chamado para ver pé no caixão. Ok, faz parte. Faz parte. É doloroso, é triste, mas ela é dele, não é minha. É isso que a gente tem que entender. Mas beleza. Então, a história de José, né? A gente viu a história de José bem interessante. O nosso papel diante da cultura, da criação, é o papel de mordomia. Mordomos, somos mordomos, né? Temos que administrar tudo aquilo que está na nossa mão e à nossa volta, de forma santa, para a glória de Deus, sabendo que teremos de prestar contas ao próprio Deus, porque tudo é dele. Não, nada é nosso, tudo é dele. Nós somos administradores, mordomos. Então, e agora? Como viveremos? Né? Como que a gente vai viver? Eu tenho aqui uns dados que eu achei interessante. Vocês já ouviram falar no Prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, né? Conhece o Prêmio Nobel? Conhece? O Prêmio Nobel, vou explicar. O Lucas fez assim, ó, então vou explicar. O Prêmio Nobel é um prêmio reconhecido internacionalmente. É o Prêmio Nobel? É. Quem vai estudar Califórnia? Tá bom, Nobel. É isso aí. Mas beleza. É um prêmio reconhecido internacionalmente, que é dado àqueles que colaboram com o bem-estar geral da humanidade, né? Nobel foi uma pessoa, ok? E ele era bilionário, esse cara. E quando ele faleceu, o testamento dele, ele deixou mais de 90% dos bens dele para uma instituição que deveria recompensar, premiar, melhor dizendo, premiar pessoas que fizeram algo para a sociedade significativo em algumas áreas. Que áreas? Ele premiava 5 áreas:
física, química, medicina, fisiologia, economia e literatura. Física, química, medicina, fisiologia, economia e literatura. 6 áreas, ok? 6 áreas, perdão. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque 65,4% dos ganhadores do Prêmio Nobel, cristãos. 65,4%, 427 ganhadores do Prêmio Nobel, cristãos. Entende como que os cristãos influenciam? E é possível? E é correto? Aí a gente vem aqui, ó, 21,1% judeus. Querendo ou não, o cristianismo é uma continuidade do judaísmo, ok? Daí, sem dúvida, tá? Não precisa ter dúvida sobre isso. A maior parte da escritura é Antigo Testamento, tá? A maior parte. Então, é importante a gente perceber isso aqui, que a maioria esmagadora eram cristãos que receberam, que ganharam o prêmio Nobel. Ou seja, estão um prêmio que era dado a pessoas que colaboraram para o bem-estar geral da humanidade. Olha o que os cristãos estão fazendo. Entende? Então, isso não impede que a gente tem que fazer isso também. Pô. Então, o cristianismo deve influenciar e colaborar para o bem-estar da sociedade. Não quero dizer com isso que os cristãos são melhores pensadores, mas existe uma superioridade na nossa maneira de investigar a realidade. Isso porque isso parte de pressupostos bíblicos, da derivação da verdade contida nas Escrituras. São pessoas que observavam as Escrituras e por derivação da verdade das Escrituras, eles conseguiram influenciar o mundo. O mundo. Então, e aí trouxe outro dado aqui, ó, as 12 melhores universidades do mundo são fundadas por cristãos. As 12 melhores e maiores universidades do mundo. Tem a relação delas aqui, eu não anotei, que não ia dar tempo, mas tem a relação delas aqui, as mais famosas. Entende? Então, assim, é o cristão influenciando a cultura, a música, a enfermagem, a química, a física, a poesia, etc. São os ganhadores desses prêmios aqui. Entendeu? Eu trouxe até aqui o nome de alguns ganhadores do Prêmio Nobel, que são mais conhecidos, assim. Eu achei interessante. Galileu, Copérnico, Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, todos cristãos, esse aqui. Handel, Shakespeare, Rembrandt, William Wilberforce, Calvino, Milton, Althusius, Grotius, Adam Smith, João Copérnicos, Michael Faraday, Isaac Newton, Samuel Morse, Florence, nome difícil, Janete Gutenberg, e você também. Você também. Todos vocês. Entende? É isso. Essa é a questão. Os cristãos sempre influenciando. E é aí que eu trouxe aqui 5 medidas para um equilíbrio, né, no tratar com a cultura, no nosso relacionamento com a cultura. Cautela. Primeiro, cautela. Não existe neutralidade. Então, eu já falei assim lá atrás, não existe neutralidade. Tem a cautela no relacionamento com a cultura. A questão da vocação do trabalho já ficou claro, né? Mas no relacionamento com a cultura, no dia a dia, tenham cautela. Conheçam, filtrem, apresentem uma resposta à cultura sob o ponto de vista cristão. Não negocie. Não negocie.
Então, tenha cautela. Segundo, incentive as motivações corretas. E aí eu deixo isso aqui mais para os pais, né? O pai não tem que querer que o filho seja o que ele quer, não. O papel do pai, dois papéis dos pais, é identificar o que aquela criança, qual é a vocação daquela criança. Qual é o chamado dela, o que ela faz de melhor. Ninguém tem que ser bom em tudo. Você tem que ser bom em uma coisa, ter aquilo ali como vocação de Deus e fazer para a glória de Deus. E se tiver que ser exaltado, tiver que ficar milionário, rico, Deus vai fazer. Se ele quiser, ele faz. Acabou. Faz teu melhor, seja o melhor funcionário, seja o melhor cristão exercendo sua profissão. Glorifique a Deus. Identifique isso. E isso a gente tem que apoiar. Apoie o desenvolvimento, não só dos filhos, mas de formas culturais claramente cristãs. Tá vendo que é cristão? Tá vendo? Pô, tem cara que se inscreve no canal e dá seguidores para os ímpios, mas pro canal cristão o cara nem tá aí, pô. Entende? Pô, incentive as pessoas que estão com princípios e valores cristãos, pô. Não incentive a cultura maligna, não, pô. Porque aí fica difícil, né, gente? Fica complicado. Então, cautela e incentivo àqueles que estão com a motivação correta. Transmita a outros o que você faz, o que você sabe fazer. Sabe fazer o quê? Cantar? Eu sei cantar. Tá bom. Tem alguém aí das crianças aí que não canta? Tem? Depois do culto a gente fica meia hora aí para ensinar a cantar. Incentive. Pô, a gente às vezes vê dentro da igreja uma concorrência desnecessária, pô. Mas que é isso? Pô, quanto mais gente tocando bateria, melhor, pô. Não faltar um, tem um outro, tem outro. Pô, a gente viu aí, aquela saiu, outro saiu, outro... Ficou o Lucas ali, tocando bateria e tocando ao mesmo tempo. Não consegue. Tem que ter mais gente. Né, Filipão? Felipe já entendeu isso aí. Então, assim, gente... mas tem 2 cantoras, melhor ter 3. Ninguém vai tomar lugar de ninguém, não. A intenção não é essa. E nem deveria ser, né? Coração cristão. Então, assim, o que a gente faz de melhor... A minha voz é horrível, não estou falando, não dá para eu ensinar, né? Mas o que a gente faz de melhor, aquilo que Deus nos chamou, faça. Se é a comida, faça a comida. Se é varrer o chão, varra o chão. Faça. Só faça. Com a motivação correta. E aí, ensine o outro a fazer. Entendeu? Ensine o outro, pô. Tem gente nova chegando. E aí, o que tu gosta de fazer? Identifica a vocação, né? Tu tem talento? Pô, claro, vai botar... Neto, vem cá que eu vou te ensinar a cantar. Pô, pelo amor de Deus, não vai ficar ninguém. Vão ficar por misericórdia. Né? Com carinho com o Neto. Mas, Jesus, que voz é essa? Horrível. Mas a gente identifica e fala, pô, beleza, vamos lá, vou te ensinar. Se dedica. Dá trabalho, gente, isso, ok? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas olha só, Deus nos fez trabalhadores. A gente tem que servir o outro. É servir, não é ser servido, não. Consequentemente, a gente vai ser servido também. Mas a motivação inicial, a intenção inicial, tem que ser servir. Porque se eu tenho um dom, sirvo você, amanhã o teu dom vai me servir também, porque isso é normal. É normal. Então, ensine, né? Assuma o trabalho de educar a igreja para viver como cidadão do reino. Educação. Conheça a tradição cristã, aprecie a herança cultural do passado cristão. Então, é importante a gente olhar para a reforma protestante. Gente, o que a gente está falando hoje aqui é tudo legado da reforma protestante. Porque a Igreja Católica, antes da reforma protestante, eles monopolizavam, eles tinham domínio total. E para eles, naquela época, era o sagrado, era só o clérigo. Era só o cara que estava lá no mosteiro ou no púlpito. O sapateiro, o açougueiro, isso é coisa sem sentido, sem importância.
Não é, a reforma protestante falou assim, ó, você é o quê, sapateiro? Faça o melhor sapato e cobre um preço justo. Dê o seu melhor, que do mesmo jeito que você está que o pastor está glorificando a Deus lá, pregando a palavra, você também fazendo sapato. A pessoa que, o cara que é sapateiro, o cara que é açougueiro, o cara que é empresário, pô, tu tá pagando de acordo com o sindicato teu funcionário? E ainda que o valor do sindicato é X, pô, mas aquele valor ali é suficiente para o cara sustentar a família? Pô, tu pode pagar mais? Não troca de carro todo ano, pô. Troca de 5 em 5 e paga melhor teu funcionário, para o cara ter uma vida digna, pô. Isso é glorificar a Deus. Patrão, o empresário, o médico é pró-vida. Não, mas não, já morreu. Não morreu não, pô, ainda dá mais, pô. Ele não morreu, mas teu braço tá cansado, reveza aqui, pô, vambora, pô, ainda dá. É assim, pô, é pró-vida até o último. Até o enfermeiro. Gente, é assim que a gente glorifica a Deus. Se você é um trabalhador autônomo, lá, você faz... Vou usar um exemplo aqui da Teca. Faça a sobrancelha melhor. Uma tem que ser melhor que a outra. E acabou. Glória a Deus. E Deus é glorificado. Deus recebe essa glória para si, gente. Ok? E influenciar a cultura, né? É o último. Busque, se possível, possibilidades para depositar o fruto da cultura cristã no mundo, onde você estiver inserido lá na escola, trabalho e tal. Tem possibilidade, tem oportunidade de você influenciar com uma cultura correta, que é a cristã, aquela que você professa, confessa. Faça. Se não der, faça só a sua parte. Assim você já está se influenciando. Fazendo a tua parte, não se envolvendo com corrupção, com nada de errado, sendo um bom funcionário, você já está glorificando a Deus. Ok? Já está influenciando. Amém, queridos? E era isso aí que eu queria deixar com vocês. E que Deus possa nos abençoar e nos conduzir a uma postura correta diante desse mundo aí que é caído. E eu vou repetir, para terminar. A cultura, ela nunca vai ser perfeita. Até Jesus voltar, nunca vai ser perfeita. Nunca. Não é possível redimir totalmente, 100% a cultura. Mas nós, sim, podemos influenciar. E onde nós estamos, o mal, as trevas, ela tem que ser freada. Ou tem que expulsar a gente, ou matar a gente. Um dos dois. Era assim no passado. Pô, não dá para se deixar esse cara vivo aí, ele vai fazer bem. Tu vê a quantidade de gente aqui, prêmio Nobel, são os cristãos. Se deixar o crente que gosta de estudar, ok? Tem que estudar para isso aqui, tá? Estudar, não adianta ficar só rodopiando na igreja, não adianta não. Não vai acontecer nada. Não vai influenciar nada. Pelo contrário, qualquer vento de doutrina vai te carregar. Agora, se você estuda, se você tem fundamento, se debruça nas escrituras e, sim, observa a tradição que, submissa às escrituras, nos deixou um legado, puxa, vamos imitar esses homens aí, pô. 427 ganhadores de prêmio Nobel cristãos, mas 100 e poucos judeus. Quer dizer, por que eles são diferentes? Porque o princípio deles, os valores deles foram retirados da escritura. E a observação da natureza pelo cristão é diferente. O ímpio ele não lida com a natureza de modo a desenvolver como o cristão observa. Porque o cristão entende que tudo aquilo é de Deus. E se é de Deus e eu sou mordomo, eu tenho que cuidar bem daquilo, ok? Vamos orar para terminar? Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas instruções, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confia a tua criação. E nós, Senhor, deixamos aqui o pedido, uma súplica, que o Senhor nos ajude, Senhor,
a cumprir, a exercer a mordomia, de modo a que o Senhor receba a glória para si. E nos conforme cada dia mais à imagem do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor, nosso Salvador, nosso Senhor. Em nome dele que oramos, amém. Obrigado, queridos.